Pessoal, dando sequência à correção da lista de exercícios sobre circuitos série, paralelo e circuitos mistos, a gente vai resolver aqui comentar a questão 3 dessa lista. E na questão 3 é pedido que nós encontremos as resistências equivalentes desses circuitos paralelos que foram dados. E aí a gente vai lembrar de como a gente calcula o equivalente paralelo. Então, a gente tem aqui somente associação paralela, isso é importante verificar, né? E aí a gente vai utilizar essa fórmula, essa expressão, para N resistores. Então, 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre os N resistores que nós tivermos em paralelo. Então, é simples, né? Aqui vocês vão simplesmente substituir o valor das resistências nas expressões, nessa expressão. Lembrando que a gente deve substituir o valor em ohms. Então, por exemplo, se R1 na letra C aqui, se R1 for 22k ohms, isso aqui significa que a gente tem 22 vezes 10 a 3 ohms. Então, é importante a gente substituir o valor correto na expressão. Mas, se nós substituirmos somente o valor sem a potência, então se eu colocar aqui no exemplo C, né? Vamos colocar aqui. Se a gente fizer 1 sobre resistência equivalente, sendo 1 sobre 22 mais 1 sobre 22, que é o R2, mais 1 sobre 42, e resolvermos essa conta, o R equivalente que nós encontrarmos aqui, resolvendo a equação, vai ter um resultado em kilo-ohms. Então, a gente nem precisa fazer a conta substituindo a potência, mas a gente tem que lembrar, então, que no final o meu resultado vai ser em k-ohms, se tudo aqui for quilo e kilo-ohms, ok? Então, se eu não substituo, significa que a minha resposta vai estar em kilo-ohms. Um caso específico aqui é o caso para o circuito com 2 resistores, que é o circuito da letra A. E também o circuito da letra B, né? Quando a gente trabalha, quando o nosso circuito original tem somente dois resistores, essa expressão ela se reduz a essa, né? A gente vai ter só R1 e R2. E aí, quando a gente escreve essa equação de maneira mais organizada, colocando o R equivalente em evidência aqui, a gente vai encontrar essa expressão que é muito utilizada quando nós temos 2 resistores, que é a resistência equivalente sendo o produto dessas resistências dividida pela soma dessas resistências. Então, esse produto sobre a soma, a gente já pode usar direto quando nós temos 2 resistores somente. Em vez de substituir na expressão original, né, que é essa aqui, a gente já pode substituir aqui direto nessa expressão que é o produto pela soma, tá? Mas isso só funciona para 2 resistores. É uma redução aqui, uma organização dessa expressão com 2 resistores somente. No caso, quando nós temos 2 resistores iguais, que é o que acontece no item A, o resistor equivalente ele vai sempre ser a metade desse valor dos resistores originais. Então, por exemplo, se eu fizer aqui 120, substituir 120 ohms, a gente vai ter 120 vezes 120 em cima, produto, sobre 120 mais 120. Isso aqui, né, a gente pode escrever como 120 ao quadrado sobre 2 vezes 120. Né? Então, se a gente corta essa potência aqui com esse valor, a gente vai ter 120 sobre 2. Não é isso? Então, 60 ohms. E isso acontece, né, para qualquer R, porque, né, se a gente escrever genericamente, a gente vai ter aqui
R ao quadrado sobre 2R, porque o valor dos resistores são iguais, eles são o mesmo R. E aí, se a gente cortar aqui, a gente sempre vai ter um R sobre 2, né? Genericamente, para esses casos onde nós temos dois resistores iguais, tá? Então, a gente já nem precisa fazer conta aqui, a gente já sabe que o R equivalente vai ser igual a 60. Aqui a gente vai precisar fazer essa continha, né, que é esse produto pela soma, e aqui a gente, nesses dois outros circuitos, a gente vai substituir os valores aqui na expressão genérica para o equivalente paralelo, ok?